Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Estive fora, estive ausente aí por algumas semanas por motivos pessoais, familiares, mas estamos de volta aí na postagem das videoaulas no meu canal. E hoje a nossa videoaula é de histologia, aonde eu vou falar para vocês sobre o tecido epitelial de revestimento. Então, nessa videoaula, vocês vão aprender o que é o tecido epitelial, quais os tipos básicos de tecido epitelial, que nós já sabemos que é de revestimento e glandular. Porém, o glandular eu vou deixar para uma próxima aula, ok? Então, nessa videoaula vai ser o epitelial de revestimento. E mesmo assim, vocês vão entender o que é o tecido epitelial de revestimento. Quais os tipos de tecido epitelial de revestimento e quais os locais do corpo aonde nós temos os diversos tipos de tecido epitelial de revestimento. Então eu vou estar passando para vocês todas essas informações nessa videoaula de tecido epitelial de revestimento. Ok, pessoal? E antes da gente começar, vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula e aí o YouTube entenda que essa videoaula é relevante e começa então a disparar para mais pessoas. Se inscreva lá no meu canal, se você já é inscrito, verifica se você ainda está inscrito, se não deixou de ser inscrito, porque o YouTube às vezes está desinscrevendo alguns inscritos aí, tá ok? E deixe seus comentários depois no final aí desse vídeo aí, que eu estarei respondendo a todos com prontidão. Tudo bem? Pessoal, então sem mais delongas, vamos iniciar a videoaula de tecido epitelial de revestimento após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui nossa aula de tecido epitelial de revestimento. Então vamos iniciar entendendo o que é, como que é formado então o tecido epitelial de revestimento. Na verdade, o tecido epitelial, a característica dele é que ele apresenta todas as células que formam esse tecido bem justapostas, ou seja, bem próximas uma da outra, deixando pouco espaço intercelular entre essas células aí, tá? Outra característica, o tecido epitelial, o epitelial em si, ele não apresenta vasos sanguíneos nem nervos, tá ok? O que vai acontecer? Os vasos sanguíneos e os nervos vão estar numa camada abaixo, que é uma camada conjuntiva, tá certo? Então, nessa camada conjuntiva é onde nós vamos ter os vasos sanguíneos e os nervos, tá certo? E o que vai acontecer? Como o tecido epitelial não tem a vascularização, ele vai receber esses nutrientes vindos dessa camada inferior ali, que é o tecido conjuntivo. Então, esses nutrientes, água, tudo que o tecido epitelial precisa, vai passando por difusão de uma célula para outra, vindo lá do tecido conjuntivo, tá ok? Outra característica que a gente entende e diferencia o tecido epitelial dos outros tecidos. O tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir alguma coisa, tá? Então nós temos ali o tecido epitelial de revestimento externo, que no caso nós temos a pele, tá? Formando então a pele, tá certo? Que reveste então toda a parte do corpo, tá ok? E também tem o que reveste internamente. Então ele vai revestir cavidades internas, como por exemplo, cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Vai também revestir ductos de comunicação, tá? Uretra, ureter. Então todos os ductos que nós temos ali, o ducto deferente, Então todos esses ductos aí, ele vai ser revestido internamente por um tecido epitelial de revestimento, tá certo? Então o que vai diferenciar se ele é externo ou interno é a localização dele. O único externo é o quê? É o epitélio da pele. O interno são todos os outros epitélios que nós temos aí espalhados, tanto no trato digestivo, quanto no trato respiratório, como também no trato urinário. Lembrando também que nós temos tecido epitelial de revestimento nos vasos sanguíneos,
tá certo? E depois nós vamos ter uma próxima aula, que é o tecido epitelial glandular, que vai constituir, que vai formar então as glândulas do corpo humano. As células, então, como eu já falei, elas apresentam íntimo contato uma com as outras através de comunicações juncionais, que a gente vai ver mais à frente, tá ok? E aí, olha que interessante, o tecido epitelial de revestimento ele pode ter uma única camada somente, que aí é quando ele é classificado como simples, tá? Que é geralmente as superfícies internas, então é aquele de revestimento interno. Já o de revestimento externo, ele vai apresentar várias camadas, que a gente denomina de estratificado, tá certo? Por quê? Porque ele vai apresentar uma impermeabilidade e maior proteção contra estruturas, contra agentes externos, tá ok? Então, como no caso, por exemplo, da pele, a gente já sabe que ele é um epitélio estratificado, ele vai apresentar várias camadas de células. Já no revestimento interno, ele pode apresentar várias camadas, só que a maioria apresenta uma única camada, que é o tipo simples, tá ok? E outra também característica que nós temos do tecido epitelial é que, acabando o tecido epitelial e começando o tecido conjuntivo, entre os dois vai ter uma lâmina, que nós chamamos de lâmina basal, tá ok? Que vai ficar entre o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente, que vem logo abaixo do tecido epitelial, tá ok? Então aqui, como a gente pode observar nessas duas imagens, a da direita é um desenho e a da esquerda é uma imagem de microscopia óptica, tá ok? Aqui no esquerdo a gente consegue analisar então um epitélio, tá? Esse epitélio aqui eu já posso dizer para vocês que é um pseudoestratificado. Depois a gente vai entender o que é, como a gente identificar se ele é estratificado, se ele é pseudoestratificado, se ele é simples, tá ok? E aí ele vai ter aqui, ó, a lâmina basal, tá? Formada por células, e logo em seguida nós vamos ter o TC aqui, que é o tecido conjuntivo. Tá ok? Então, essa lâmina basal é a última camada, tá? Do epitélio antes do tecido conjuntivo. Tá certo? Depois a gente vai falar mais especificamente sobre a membrana basal. Bom, quais são as funções do epitélio de revestimento? Barreira impermeável, como no caso da pele, como no caso da bexiga urinária, tá? É evitar com que substâncias externas entrem e substâncias internas saiam de um determinado órgão, tá? Cavitário. Né? Então nós temos aí, por exemplo, na bexiga, no estômago, no intestino, enfim. Apesar que no intestino, né, nós vamos ter um epitélio de revestimento permeável, então ele permite aí a passagem de substâncias da cavidade para os vasos sanguíneos, tá ok? Então, mais precisamente aí bexiga urinária, estômago, por exemplo, tá ok? Então evita que as substâncias elas atravessem essa barreira, esse tecido, tá? No caso do estômago, ele vai apresentar também, não só no caso do estômago, mas no caso também nos intestinos, que a gente vai ver mais à frente, ele pode apresentar uma função excretora. Por quê? Porque esse tecido epitelial de revestimento ele vai apresentar células que vão secretar substâncias e vão cair dentro deste órgão. Como, por exemplo, no estômago nós temos o ácido clorídrico. Como, por exemplo, no intestino delgado e grosso nós temos o muco, tá ok? Então esse muco produzido, ele é liberado dentro dos intestinos. No caso do estômago é o suco gástrico, tá? No caso dos intestinos, além de ter uma função secretora, né, do muco, vai também ter uma função absortiva, né? Então vai permitir a absorção de nutrientes, de água aí do intestino para os vasos sanguíneos, tá ok? E automaticamente a gente pode ver que o tecido epitelial ele forma uma lâmina que separa o tecido interno, que é o conjuntivo, do meio externo. No caso da pele, por exemplo, nós temos ali o tecido conjuntivo, tá? Nós temos o tecido epitelial e depois nós temos a parte externa do nosso corpo. Se nós não tivéssemos o epitélio,
revestindo a nossa pele, todo o nosso líquido que nós temos no tecido conjuntivo ficaria muito exposto para o ambiente, tá? E o nosso tecido interno ficaria exposto para o ambiente. Então, o tecido epitelial da pele, por exemplo, ele serve como uma proteção muito grande, tá? Contra arranhões, contra atritos, né? Vamos dizer assim, contra produtos químicos, contra temperatura. Então, ele funciona aí como uma barreira realmente, protegendo os tecidos mais internos, tá ok? Também ele serve como uma barreira seletiva, facilitando ou impedindo, né, a passagem de determinadas substâncias entre o meio externo e interno e entre as cavidades internas do corpo, tá? E o tecido conjuntivo. Muito bem, então aqui a gente vai entrar na parte da classificação. Até agora eu dei uma introdução para vocês, né? Para vocês entenderem aí o que é, as funções, enfim. Agora a gente vai entender a classificação desse tecido epitelial de revestimento. E o que acontece? Isso aí em toda a aula de histologia, o professor ele deve falar para vocês, ou ele tem que falar para vocês o seguinte. O tecido epitelial ele pode apresentar uma camada somente de células, então ele vai ser classificado como um epitélio simples. Simples é uma única camada de células. O epitélio estratificado ele vai apresentar mais de uma camada de células, uma sobre a outra. Aí existe também o pseudoestratificado. O que é o pseudoestratificado? O pseudoestratificado é quando você observa o tecido e você vê que aquelas bolinhas que você enxerga, que é o núcleo da célula, né, corada, em uma cor mais azul por causa da hematoxilina, né, por causa da eosina, melhor dizendo, ela vai ficar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí, quando você observa no microscópio, você pode falar assim, opa, para lá, é estratificado, porque eu tenho uma aqui em cima, outra aqui embaixo, uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Só que se você analisar o contorno, depois a gente vai ver algumas imagens de histologia, se você observar o contorno da célula, você vai ver que ele não é estratificado. É simplesmente a posição e o tamanho das células, dos núcleos, que estão um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, só que fica uma do lado da outra. Então ele aparenta ser estratificado, mas não é pseudo, é falso. Tá? Então, pseudoestratificado. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. Então, olha só, pavimentoso, epitélio simples, uma única camada. Epitélio estratificado, várias camadas. Tá? E aí, nós temos também, depois, né, temos o pseudoestratificado. E aí, além de analisarmos a quantidade de células em camadas que nós temos que analisar o formato dessas células. E como que eu vou analisar o formato dessas células? É o formato da célula mais superior, tá? Não é lá embaixo, é em cima. Por exemplo, se nós observarmos esse tecido aqui, esse desenho do estratificado pavimentoso, se eu observar mais em sentido basal, as células elas são meio cúbicas, meio quadradinhas. Só que não é aqui que eu vou ter que analisar. Eu tenho que analisar essa de cima aqui, a mais superficial. E essa mais superficial, a gente observa que ela está achatada. E quando a célula está achatada, ela é chamada pavimentoso. Pavimentoso. Parece um pavimento. Parece, né, que você jogou ali o piche na pista e pavimentou. Você afinou ela, tá? Então, simples, é uma camada só. Estratificado, várias camadas. Pseudoestratificado parece que são várias camadas, mas é uma camada somente, tá? É só a posição dos núcleos que vão estar um pouco mais diferenciados. Pavimentoso, quando as células estão achatadas, certo? E aonde que eu vou analisar? Na superfície. Então, se eu pegar um pavimentoso simples, que é uma única camada só, é fácil de você identificar. Porque, olha, e dá para você diferenciar.
Olha aqui o cúbico simples. Você vê que ele é uma única camada de célula, só que as células são meio quadradinhas. Então aqui, opa, pera lá, é cúbico. Essa daqui, ó, é cilíndrica ou prismática, né, ou colunar, que pode ser chamada dos três tipos: cilíndrico, colunar ou prismático. Tá? É uma camada só também, ó. Só que elas são mais alongadas, certo? Elas são compridas, alongadas. Então, pavimentoso é achatado, cúbico é meio quadradinho e cilíndrico ou colunar ou prismático é alongado, é compridinha, tá ok? E aí nós vamos ter então pavimentoso simples, pavimentoso estratificado, cúbico simples, cúbico estratificado, cilíndrico simples e cilíndrico pseudo-estratificado. Tá? E depois nós vamos ter um outro que é chamado de transição. O que é esse transição? Aí sim a gente vai analisar o seguinte. A gente vai analisar que esse de transição, ele vai começar com um epitélio, certo? Por exemplo, mais cúbico, cilíndrico, depois ele vai para cúbico, depois ele vai para pavimentoso. E aí você consegue analisar, falar, pera lá, então, começou prismático, foi para cúbico, e agora eu já tenho mais meio como se fosse um pavimentoso ali. Então esse é o de transição, tá? Depois a gente vai ver que ele vai estar presente, principalmente em órgãos que sofrem distensão, tá certo? Depois eu vou mostrar a localização deles para vocês. Então essa classificação ela é muito simples, ela não tem muito segredo. É só você entender. Simples é uma camada, estratificados são várias. Pseudoestratificado parece que são várias, só que é uma camada só, porém os núcleos das células estão em lugares diferentes. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Tá? Pavimentoso, achatado, cúbico, quadradinho, cilíndrico, compridinha, alongada. Tá ok? Então não tem muito segredo aqui, tá? Então olha só, epitélio simples pavimentoso. Então eu já estou dizendo para vocês que é uma única camada de célula achatada. Olha aqui, ó. Tá vendo como é que fica o formato do núcleo, que é essa parte mais escurinha, tá? Você observa que até o núcleo ele fica mais achatado. Ele não fica redondinho, bonitinho, ele fica achatado. Então aqui, ó, nós temos o quê? Um epitélio simples pavimentoso. Tá? Nesse caso, por exemplo, ele está revestindo um vaso sanguíneo, uma veia. Tá? E aí, olha que interessante. Então, esse tipo de tecido ele vai revestir a pleura que reveste toda a parte da cavidade torácica, pericárdio, peritônio. Tá? No caso do peritônio e pericárdio, né, e pleura é chamado de mesotélio. Tá? Mesotélio. Então, o que é o mesotélio? É o epitélio simples pavimentoso que está na pleura, pericárdio, peritônio. E se tiver em vasos sanguíneos, artéria, arteríola e vena, artéria e veia, né? Ele vai ser chamado endotélio. Endotélio, tá ok? Porque está dentro, endotélio. Então ele é uma camada somente de células e a célula é pavimentosa. Além disso, também reveste a cápsula de Bowman, né? Cápsula de Bowman lá nos néfrons, né? Dos rins e também nos pulmões, tá? Formando aí toda a parte dos alvéolos, dos bronquíolos ali, tá? Pulmonares. Depois nós vamos ter um epitélio cúbico simples. Olha só, ele é uma única camada de célula somente, só que o formato é quadradinho, é cúbico, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E olha que interessante que dá pra gente ver o pontinho, que é o núcleo, e a delimitação do restante da célula. Você consegue delimitar uma célula da outra. Você vê a delimitação, toda a extensão da célula.
e o que está mais escurinho é o núcleo da célula, tá certo? Então você consegue definir, como por exemplo aqui, ó, o cilíndrico. Olha aqui, ó, você vê todo o formato da célula, só que obviamente é onde que vai estar o núcleo dessa célula, mais aqui, ó, né? Mais lá embaixo, mais em sentido à membrana basal, tá certo? Então aqui, ó, simples cúbico ou cúbico simples é um tipo de epitélio que vai revestir quem? Os ovários, ductos de glândulas, tá? Ductos, enfim, de uma maneira geral, tá? Depois nós temos o cilíndrico simples. Esse cilíndrico simples é onde nós vamos ter lá no estômago, no piloro, nos intestinos, né? Nos órgãos de secreção e absorção, tá certo? Quando apresenta cílios, ele vai estar nas tubas uterinas, ok? Então, lá nas tubas uterinas, nós temos um epitélio cilíndrico, simples, ciliado, porque ele vai ser simples, uma camada só. Cilíndrico, porque a célula é compridinha. Ciliado, porque na ponta da célula, né, na parte mais apical, você vai ter então os cíliozinhos. Por isso que daí nós chamamos de ciliado, no caso das tubas uterinas. E isso justamente para quê? Esses cílios vão servir para movimentando ali todo o ovócito até a ampola da tuba uterina, né? Para daí esperar o espermatozoide fecundar e depois movimentar esse óvulo agora fecundado até lá no útero para ele se fixar então lá na parede interna do útero e dar todo o processo da formação embrionária. Tá? Então esses cílios servem para movimentar ali o ovócito e depois o óvulo fecundado, ok? E depois nós temos ali, ó, pseudoestratificado ciliado cilíndrico, né? Cilíndrico ciliado. Olha só, é isso que eu expliquei naquela imagem anterior. O que acontece? Se você observar, você vai falar assim, pera lá, professor, isso aqui são várias camadas, então é estratificado. E tudo bem, eu consigo ver que as células são mais alongadinhas, só que essas são mais alongadas, só que essas outras aqui embaixo não estou vendo tão alongada. É que elas ficam tão espremidas uma contra a outra que elas parecem que é uma aqui e outra embaixo, mas não é, elas são uma do lado da outra. A questão é que algumas são um pouco mais compridas e outras são um pouco menos compridas, e essas menores, menos compridas, elas vão ficar entre duas maiores, mais compridas, e vão ficar meio que achatadas ali, pressionadas. Só que é uma camada só, é uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, é uma camada só. Só que quando você observa, você fala, é estratificado. Não é. Ele é um pseudo-estratificado. Parece que é, mas não é. Ele é simples, ok? Cilíndrico, por quê? Porque as células são alongadas. Ciliado, por quê? Porque nós vemos os cílios aqui, ó. Ó, na região apical, nós vemos os cílios aqui, tá? No ápice ali das células. Esse tipo de tecido vai estar aonde? Na traqueia, nos brônquios, tá ok? Traqueia e brônquios, via respiratória, via aérea inferior, tá ok? E olha que interessante, no meio dessas células cilíndricas, esse tipo de tecido vai apresentar células caliciformes, que vão produzir muco. Então, células caliciformes é um tipo de epitélio glandular que fica misturado no epitélio de revestimento, produzindo secreção. Quando a gente entrar na aula, na próxima aula de tecido epitelial glandular, aí vocês vão entender o que é a célula caliciforme, tudo bem? Então, aqui os primeiros 4 exemplos. E vejam que esses primeiros 4 exemplos, tirando o pseudoestratificado, que também é simples, todos eles são simples. Eu trabalhei primeiro aqui todos os epitélios simples. Agora nós vamos para os epitélios
estratificados. Se eu tenho pavimentoso simples, eu tenho pavimentoso estratificado, tá? Olha só, essa primeira imagem aqui, ó. Eu vejo que essa camada inferior aqui, que é um azul, né, é o tecido conjuntivo. Eu tenho a membrana basal e depois eu tenho todo o tecido epitelial. E aí sim aqui eu consigo ver que ele é estratificado. Ele vai apresentar várias camadas de células, tá? Esse tecido estratificado pavimentoso, ele pode ser queratinizado ou não queratinizado. O que acontece? Quando você tem o tecido epitelial estratificado, desculpem, estratificado pavimentoso na pele, ele é queratinizado. Em algumas partes também, tá? Não é em toda a pele. Tá? Em algumas partes ali mais específicas ele vai ser queratinizado. Então ele vai apresentar aqui na sua superfície apical essa camada que meio que se solta. Tá vendo? Que ela tá meio que soltando aqui, né? Representada pela letra N, tá certo? N aqui, ó, é a queratina, tá? Que fica ali sobre, né, esse tecido epitelial. Quando não é queratinizado, o tecido epitelial estratificado pavimentoso, ele vai revestir o esôfago, a vagina, a língua, a cavidade oral, tá? E aí o que acontece? O nosso esôfago, o esôfago humano, ele teoricamente não é queratinizado. Mas, dependendo da alimentação que a pessoa tem, pode começar a lesionar essa camada epitelial, forçando a origem de queratina, porém em pequena quantidade. Diferentemente, por exemplo, se você analisa um esôfago de um rato. E a gente sabe que a maior parte das lâminas histológicas que nós estudamos nos laboratórios das faculdades são provenientes, muitas vezes, de animais. Então você vai observar lá o quê? Um tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado. E geralmente ele vem lá, esôfago de rato. Entendeu? Ou às vezes um pedaço de uma pele humana. Pode acontecer. Mas geralmente você sabe que é de um rato, né? Que é a parte do esôfago. Você pode pegar o esôfago do rato que ele vai ser queratinizado, tá certo? No caso do humano, ele não apresenta queratina, exceto quando ocorre aí o surgimento de uma pequena camadinha, quase que indiscreta, de queratina, para prevenir aí, proteger, né, o tecido epitelial, dependendo da alimentação. Se for uma alimentação muito fibrosa, por exemplo, que a pessoa tenha, ela vai automaticamente começar a criar um pouquinho de queratina, mas muito pouco, tá? Só mesmo para proteger ali esse epitélio. Diferentemente, por exemplo, de roedores, né? Ok? Depois nós vamos ter o estratificado cúbico. Olha que interessante, aqui você vê um núcleo sobre o outro. Um núcleo sobre o outro. Tá? Então aqui eu já tenho o quê? Duas camadas de células cúbicas. Então é estratificado cúbico. Frequentemente esse tipo de tecido ele vai revestir ductos secretores de glândulas salivares, do pâncreas, né, o ducto pancreático maior e menor, no caso o ducto colédoco, o ducto hepático comum do fígado, o ducto cístico da vesícula biliar, tá? Então você vai ter aí algumas, né, nesses ductos desses órgãos aí você vai apresentar o estratificado cúbico. Depois nós temos o estratificado cilíndrico. Aqui a gente vê, olha o formato do núcleo, é alongado, só que no sentido de baixo para cima, tá? Então ele vai ser comprido, só que aqui eu consigo ver que ele é realmente estratificado, tá? Esse tipo de estratificado cilíndrico, ele vai estar aonde? Na parte final da uretra, no ducto da glândula lacrimal
em ductos das glândulas salivares, né, alguns ductos das glândulas salivares, e da conjuntiva ocular, a conjuntiva do olho. E ali então você vai ter o estratificado cilíndrico. E depois nós temos o epitélio de transição. Olha que interessante, ele começa num formato e ele termina lá em cima num formato totalmente diferenciado. Tanto que você não consegue diferenciar se lá na superfície ele é pavimentoso, ele é cúbico, ele é cilíndrico. Ele lembra um cúbico, só que maior, muito grandão, né? Então ele começa pequenininho lá na parte basal e depois ele vai se tornando maior lá na parte apical, né? Então ele é de transição. Estou tendo uma transição no formato dessas células ali, sempre de basal para apical, tá? Ele é considerado um epitélio estratificado, porque ele é formado por várias camadas, tá? E as células variam de acordo com o órgão, tá? Ele vai ser encontrado aonde? Na bexiga, por exemplo. Na bexiga, que é um órgão que distende muito, constantemente, tá? E em algumas vias urinárias, tá? Como, por exemplo, ali a gente pode pegar o início da uretra, por exemplo, né? No ureter, tá certo? Então a gente vai ter em algumas vias urinárias ali, né, a gente vai ter essa de transição. Nos cálices, né, renais também a gente vai ter esse epitélio de transição. Tá ok, pessoal? Então vejam que esses dois slides eu passei para vocês. Os tipos de tecidos simples, pavimentoso, cúbico, cilíndrico e pseudoestratificado. E depois os estratificados, né? Que é o pavimentoso, cúbico, cilíndrico e, por fim, o de transição. E dizendo aonde que ele fica. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês de microscopia óptica, tá ok? Olha que interessante. Aqui nós vemos um epitélio, olha só, epitélio estratificado pavimentoso. Olha aqui, ó, em cima. Aqui é a membrana basal e depois já temos o tecido conjuntivo. Então a gente sempre tem que olhar o quê? Lá na ponta, tá? Olha como é que está o formato dos núcleos dessas células. Achatados. Então, ele é formado por várias camadas? É, estratificado. Mas qual que é o formato da camada mais final, mais apical? É meio achatado, é pavimentoso. Muito bem. Estratificado, pavimentoso, do esôfago. E vocês estão observando que depois dessa última camada de célula pavimentosa, vai apresentar como se fosse algumas nuvens. Sabe quando você pega, por exemplo, algodão doce? Fica aqueles fiapinhos assim? É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a queratina, tá? Isso aqui é a queratina. Só que eu tenho o quê? Eu tenho pouca queratina aqui. Eu quase nem percebo que isso aqui é a queratina. Então, esse esôfago aqui, ele provavelmente, tá? Provavelmente é um esôfago humano, tá ok? É um esôfago humano, que ele tem muito pouca queratina. Diferente, por exemplo, desse aqui. Olha que interessante isso aqui. Esse aqui é um pavimentoso estratificado, queratinizado puramente, tá? Provavelmente aqui, ó, tá tudo bem que ele já colocou aqui, camada papilar, né, da derme, ou seja, é uma parte da pele que você apresenta muito atrito. Por exemplo, nas mãos, né, na palma da mão, nas polpas dos dedos, no cotovelo, nessa parte mais superior aqui, ó, do ombro, né, do dorso. Então, em algumas partes do corpo onde você tem muito contato, muito atrito, você vai ter essa camada queratinosa aqui. E olha o tamanho dessa queratina. Ele é uma camada, quando você observa no microscópio, grande. E você vê que ela é bem densa. Dá para você diferenciar realmente e ver que ela é a queratina ali. Por quê? Porque as células estão aqui, ó. Aqui eu tenho as células. A célula terminou aqui, ó, nesse último pontinho branco. Daqui para cima é queratina. É só queratina.
tá ok? Então, esse aqui é um tecido pavimentoso, estratificado, queratinizado, certo? Que nós podemos ter no esôfago de ratos, por exemplo, e na pele humana, tá ok? Na pele humana. E olha que interessante, quando a gente ainda analisa as camadas desse epitélio estratificado pavimentoso, a gente vê aqui que nós temos a camada basal, que é aquela célula mais lá embaixo. Depois dela só tem o tecido conjuntivo. Então a primeira camada do tecido epitelial, depois do tecido conjuntivo, é a camada basal. Tá? Depois nós vamos ter a camada espinhosa, depois nós vamos ter a camada granulosa, tá ok? Então a gente vê que a gente tem essas camadas aí, basal, espinhosa, granulosa, tá ok? Muito bem. Aqui nós temos um pseudoestratificado ciliado da traqueia, tá? Olha só, eu vejo os cílios aqui, ó. Olha os cílios aqui, que bonitinho, tá? E eu vejo que ele é pseudoestratificado, tá? Por quê? Olha só, eu tenho um núcleo aqui dessa célula aqui. Aqui é um núcleo de outra célula. Aqui é um outro núcleo de uma outra célula. Aqui é um outro núcleo de uma outra célula. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Só que ele não é estratificado. Ele parece que é estratificado, mas não é. Ele é pseudo-estratificado. Tá? E entre as células ali nós temos, por exemplo, células caliciformes. Como, por exemplo, no caso, essa aqui, ó, é uma célula caliciforme. Essa daqui. São aquelas células glandulares que ficam entre as células epiteliais que produzem muco, tá? Presentes, então, tanto ali no trato respiratório como no trato digestório, por exemplo. Tá? Aqui nós temos um epitélio cúbico simples, tá? Cúbico simples, então onde nós vamos ter aqui, ó, olha o cúbico aqui, ó. Tá? O cúbico, ele é uma camada só de tecido de célula. E olha o formato da célula, é meio que quadradinho, cúbico, tá ok? Então essa aqui é do ovário. Então depois do tecido simples cúbico, nós temos a albugínea, que reveste o ovário. Depois nós temos ali a parte do estroma do ovário, os folículos primários, né, primordial, né? Então isso aqui depois vocês vão aprender na embriologia. Tá certo? Então aqui é só para mostrar esse tecido aqui, ó, simples cúbico, tá? E está ali no ovário. Aqui nós temos um colunar simples, ó. A gente vê que é a colunar ou prismática ou cilíndrica, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, simples, ó, é uma camada só, uma do lado da outra, só que elas são alongadas, tá certo? Então elas vão ser alongadas aqui. Muito bem, membrana basal. Então eu estou falando dessa membrana. O que é essa membrana basal? Na verdade, ela é uma camada na base do epitélio, entre o epitélio e o tecido conjuntivo. A espessura é muito variável. Ela pode ser mais espessa, ela pode ser menos espessa, ela pode ser mais visível, menos visível. Tudo vai depender da lâmina histológica que você pegar, da coloração que foi feita, do corte histológico que foi feito, tá? Ela é proeminente, então ela vai ser muito visualizada, né, em coloração de hematoxilina e eosina, em HE, que é esse tipo de coloração, que colore o quê? Em azul e rosa, né? Azul, rosa, né? Ela fica totalmente aderente ao epitélio e ao conjuntivo. Então ela é como se fosse, vamos fazer uma comparação, como se fosse uma cola ou um adesivo dupla face. Você pega um adesivo dupla face, de um lado você põe o epitélio, do outro você coloca o tecido conjuntivo e no meio você tem a fita, tá? Juntando os dois tecidos, juntando o epitelial com o conjuntivo, você tem essa membrana basal ali, tá? Ela tem uma grande influência na diferenciação das células e na proliferação das células do epitélio, originando novas células do epitélio, novas células basais. Lembra aquela camada basal?
Então nós temos a camada basal, depois a espinhosa, depois a granulosa. Essa camada basal, ela é formada a partir da membrana basal, tá? E ela também controla o transporte de moléculas entre o tecido conjuntivo e o epitélio. Então, todo o nutriente que precisa sair do tecido conjuntivo para o epitélio passa pela membrana basal e ela controla ali o que é que está indo para esse epitélio, ok? Essa membrana basal ela é formada basicamente por colágeno do tipo 4, laminina e proteoglicanas. Tá? Ela vai apresentar fibras reticulares, tá? Sendo então muito visível no microscópio óptico, tá certo? Então, quando você utiliza, né? Só que essas fibras reticulares, complexos de proteoglicanas, glicoproteínas, só quando você vai usar o PAS, ácido periódico de Schiff. Aí você consegue visualizar as fibras reticulares e as proteoglicanas. Exceto isso, em coloração de HE você só vê a membrana, você não vê as estruturas que você tem dentro da membrana basal. Então, na verdade, pessoal, quando você observa essa lâmina, você vai observar o seguinte, ó, epitélio, uma camadinha aqui, como se fosse uma interrupção, é a membrana basal, e depois já começa o tecido conjuntivo, tá? Aqui, ó, epitélio, membrana basal, epitélio, tá? Então, essa membrana basal ela tá ficando entre um epitélio e outro aqui, ó, tá? Separando então os epitélios ali. E aqui no meio entre essas bolinhas aqui nós temos então o tecido conjuntivo, tá? Além disso, pessoal, como eu falei que as células do tecido epitelial elas são muito juntas umas às outras, elas são juntas umas às outras através de junções celulares, tá? Essas junções celulares ela tem a função de aderir uma célula com a outra, tá? E também funciona como um vedante, porque ela vai prevenir o fluxo de substâncias entre as células, tá? Ou seja, entre uma célula e outra, eu vou ter um mínimo espaço intercelular. Então, ela vai prevenir que nesse espaço entre as células não entre muita coisa, senão as células começam a se afastar uma das outras e aí começa a deformar então o tecido. Ok? E essas junções celulares, elas são de 3 tipos, tá? Nós temos então aqui a junção de adesão. O que é a junção de adesão, tá? Essa junção de adesão, ela é formada então por proteínas que atravessam a membrana, tá? Também aí que nós temos as caderinas. Então essas caderinas são as proteínas transmembranas. E elas vão se ligar a filamentos de actina existentes em todo o citoesqueleto da célula. Então elas vão atravessar o espaço intercelular e se funde com a célula do lado, tá? Então o que acontece? Essas caderinas elas fazem o seguinte, é como se você tivesse duas casas, uma do ladinho da outra, comunicada, né? Unidas por um cano. Então, esse cano que está comunicando uma casa com a outra é a junção de adesão, tá? Que são as caderinas. Então, esses canos seriam, então, as caderinas, tá? Nós temos também a junção de oclusão, ou também chamado zônula de oclusão. Ela vai ficar mais apical, ela vai ficar na parte mais superior, tá? Da célula. E ela vai vedar, literalmente, ela fecha o espaço entre as células ali, evitando que as substâncias e moléculas entrem no meio dessas duas células ali, que não pode, tá? Não pode, porque senão as duas células vão se afastar e deforma o tecido e as células vão perder as suas
funções aí, elas vão se desconectar. Não pode. Então essas junções oclusivas, elas servem mesmo para oclusão, para fechar o espaço ali entre as células. Já a de adesão é para aderir uma célula com a outra, é para juntar uma célula com a outra. E depois nós temos as junções gap, ou junções comunicantes. O que seria isso? São pequenos canais que comunicam uma célula com a outra, permitindo o transporte de substâncias de uma célula para outra, tá? Então tudo que eu tenho nessa célula vai passar para outra célula, tá? Moléculas, substâncias, então tudo vai de uma célula para outra. Então olha que interessante, eu tenho as de adesão, junção de adesão, junta as duas. Oclusão, veda, tá? E as comunicantes comunicam realmente uma com a outra, né? Uma célula com a outra, tá certo? Então, essa do meio aqui são as de adesão, as mais superiores são as oclusivas e as mais inferiores, as mais basais, são as junções comunicantes, tá ok? Além de tudo isso, pessoal, lembra que eu falei para vocês que alguns tecidos epiteliais podem apresentar cílios? Além de cílios, nós temos os microvílulos, tá? O que são microvílulos? Na verdade, as microvilosidades, elas também são chamadas de borda em escova ou estria. O que acontece? Nós temos aqui a célula, tá? Uma célula aqui e uma célula aqui, ok? O que está acontecendo aqui? Essa célula da esquerda, o citoplasma, então nós sabemos que a célula tem ali a membrana plasmática e dentro nós temos o citoplasma. Mas o que vai acontecer? O citoplasma, ele forma como se fossem dedos de luva para cima. É como se a gente pegasse a nossa mão. A palma da mão é a célula. Os nossos dedos, elas não são como se estivessem surgindo da palma da minha mão. Ele vem, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Formando, então, dígitos. Ó, formando projeções, como se fossem dedos. Tá? Então, são projeções do citoplasma em forma de dedo, curtas ou longas, na superfície do tecido epitelial. Tá? Aonde que nós vamos ter microvilosidades? No intestino delgado. E para que servem essas microvilosidades? Elas aumentam a área de superfície da célula. Porque vamos parar para analisar. Isso aqui é minha mão. Olha só, eu tenho uma célula aqui só e uma outra célula aqui. Olha a área de superfície da célula. É pequena. Área de superfície para absorção, tá ok? É pequena. Agora, se eu fizer isso aqui, olha o quanto que eu aumento de superfície. Porque a célula vai poder absorver aqui, 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 ó. Em toda a membrana, eu estou absorvendo. Então, as microvilosidades, elas são projeções em formas de dedo das células que aumentam a área de superfície para a absorção. Por isso que nós temos lá no intestino delgado e também nos túbulos proximais dos rins, túbulos renais proximais, tá certo? Que é onde você tem ali as absorções. Esses túbulos renais ali dos rins são aqueles túbulos renais dos néfrons, tá? Depois do glomérulo ali, você já vai ter túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e depois, né? Então, esse túbulo proximal ali do néfron é onde você vai ter essas microvilosidades, porque elas vão aumentar a superfície, a área de superfície das células, né? Aumentando então a área de absorção, tá certo? Essas microvilosidades, como eu falei, elas podem ser curtas ou longas, pequenas ou irregulares, tá? E aí, olha que interessante, se elas forem pequenas, elas servem para absorção. Se elas forem altas, elas servem para transporte de líquidos.
Aumenta a área de superfície mais transporte de líquidos, tá certo? Transporte de líquidos, como por exemplo, né, no intestino delgado, tá? No intestino delgado, elas são altas. Já as pequenas, elas são lá nos túbulos proximais dos rins, que tem a única função somente de absorção, tá? E aí, olha que legal. O núcleo de microfilamentos de actina ficam ancorados na membrana celular. Então, o que vai acontecer? Você tem ali os dedos, só que esses dedos, eles se mexem. E como é que eu faço para que essas microvelocidades não dobrem muito, não fiquem fazendo muitos movimentos? Porque eu vou ter microfilamentos de actina que ficam presos. Aqui, ó, ficam presos na célula, na membrana celular. É a mesma coisa do que os nossos dedos. A gente consegue mexer os dedos, só que a gente não consegue fazer muitas, né, esticar muito os dedos também. Por quê? Porque eles ficam presos aqui na minha mão. É a mesma coisa as microvilosidades. Elas ficam presas na membrana celular ali, né, por microfilamentos de actina. Tudo bem? E depois nós vamos ter os estereocílios. O que são estereocílios? São prolongamentos longos e imóveis das células, tá? Por exemplo, aonde? No epidídimo, no ducto deferente, tá? Que na verdade são microvelocidades longos e ramificados, né? Só que não devem ser confundidos como verdadeiros cílios, porque os cílios nós temos aonde? Lá na traqueia, brônquios, tá? Então aqui no epidídimo, ducto deferente, nós temos os estereocílios, porque eles são imóveis, tá? Eles servem somente ali, eles apresentam um movimento, só que quando alguma coisa rela neles, não que eles tenham movimentos, tá? O que os estereocílios fazem? Eles aumentam a área de superfície da célula também. É a mesma coisa das microvelocidades, só que as microvelocidades vão estar aonde? No intestino delgado e nos túbulos proximais dos néfrons. No caso do epidídimo e do ducto deferente, você não vai ter microvelocidade, você vai ter estereocílios, tá? E aí ele facilita o movimento da célula para dentro e para fora, tá? Ele facilita o movimento de moléculas, né, na verdade, para dentro e para fora da célula, tá ok? Então os estereocílios vão estar no epidídimo e no ducto deferente. E por fim nós temos os cílios, que nós já vimos lá no epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, né? Que fica lá na traqueia, brônquios. Então a gente vai apresentar lá na região apical das células cílios. E esses cílios sim apresentam mobilidade. Eles apresentam mobilidade e eles servem para ficar movimentando muco, na verdade, né? Substâncias ali dentro, né? Na superfície desse epitélio e vai movimentando o muco. Todo esse muco que nós produzimos aqui internamente nos pulmões, em toda a árvore brônquica, até na própria traqueia, ele tem que sair dali. E quem que remove todo esse muco? Os cílios. Tá? Então eles apresentam motilidade, eles apresentam movimento, ok? Então onde que eu vou ter os cílios? Na traqueia, nos brônquios e também na tuba uterina, né? A gente já viu, né? Tuba uterina, tá certo? E olha que interessante, cada célula pode ter centenas de cílios numa única célula. Então são cílios para dar e vender, pessoal. É muito cílio. E realmente eu preciso ter cílios, porque todos esses milhões de cílios aí, ele vai ter que fazer todo esse movimento do muco. E no caso das tubas uterinas, do ovócito e depois do óvulo até encaminhar ele lá para o útero. Tá ok? Então esses cílios, pessoal, eles funcionam assim, ó. Eu tenho aqui uma camada de cílios, né, uma fileira de cílios, aqui eu tenho outra fileira de cílios, aqui outra fileira e aqui outra fileira. Então o que acontece? Essa fileira puxa, trouxe até aqui. Essa puxa, traz para cá. Essa puxa
e vai empurrando. Então os cílios vão fazendo isso aqui, ó. Eles vão puxando, né? Cada fileira vai fazendo movimentos ondulatórios, ó, movimentando, ó, trazendo daqui para frente. Aí o da frente leva para lá. E esse puxa, e esse empurra e vai, né? Eles vão movimentando então todas essas secreções aí mucosas e no caso das tubas uterinas, né, na movimentação ali desse ovócito do óvulo depois em direção ao útero. Bom, pessoal, então não vou me prolongar muito mais, né? Já ficou uma videoaula um pouco meio extensa, mas creio que eu consegui trazer todas as informações de tecido epitelial de revestimento para vocês, mostrando os tipos de tecido epitelial, como que a gente classifica, o que é o tecido epitelial de revestimento, suas características, como que a gente classifica esses tecidos epiteliais, aonde nós encontramos esses tecidos epiteliais e quais as estruturas, né, que a gente vai apresentar também nesses epitélios, como no caso os cílios, estereocílios e microvilosidades. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, entendido sobre tecido epitelial de revestimento, tá certo? Desejo a vocês ótimos estudos, tá? Deixe seus comentários no vídeo que eu estarei respondendo assim que possível. Se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações e desejo mais uma vez a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula no meu canal Anatomia com o Professor Carlão.